Dando continuidade à nossa leitura, vamos ler agora Gênesis capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E, havendo Abraão dito de Sara sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo. É minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, presta atenção nesse detalhe, versículo 8 do capítulo 20. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse a Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante de tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertido. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Uou! Que situação, hein? Que climão! Rei de Gerar. Aqui estamos falando de Abimeleque. E quem é Abimeleque? Abimeleque é rei da cidade de Gerar. Então, aqui a gente vê novamente Abraão, era uma prática dele, né? Já estava acostumado a fazer isso. Nós que vemos nessa leitura ali, quando nós começamos a nossa meditação ali em Gênesis, quando quando Abraão sai ali para ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Deus e sai quando Deus pede para ele ir para a terra em que seria mostrado a ele, e ali ele, entre aquelas andanças entre um lugar e outro, ele vai para a terra do Egito, e ali na terra do Egito acontece exatamente essa
essa questão, porque o rei chegou, o rei mandou, acontecia, né? Naquela época o rei tinha toda essa autonomia e ele realmente era incisivo em suas vontades e quando não saía muito de acordo com a vontade dele, não era apenas tirado ali do meio da sociedade no sentido de exportado para outro país, dar a opção para a pessoa ir embora, não, era morto mesmo. As pessoas, os reis mandavam matar aqueles que eram contrários às suas ideias. E aí, no caso das mulheres, a mesma coisa. Gostou daquela mulher de uma companhia, no caso que Abraão vinha andando ali pelo deserto, uma companhia relativamente pequena, sem um exército, não era um país estruturado. Então, ele tornaria os homens reféns, os homens escravos, saqueariam eles e pegariam as mulheres ali para os seus haréns, né? Falando de todos os reis de uma forma geral, essa seria o trâmite, esse seria o procedimento padrão que se realizava naquela época. E então Abraão, já sabendo dessa dinâmica, quando ele saiu da casa do pai dele, ele já fez esse acordo com Sara, que onde eles fossem, onde eles entrassem, eles tinham esse acordo que eles diriam que um era irmão do outro. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Essa aqui é uma passagem que eu gosto bastante dela, eu medito muito nessa passagem, e isso faz um contraponto muito grande com o mundo que estamos atualmente, como as coisas estão, porque aqui Deus mostra a sua aliança com o homem e com a mulher que o homem escolheu para si, que naturalmente considerando que seja alguém do Senhor, ou seja, a esposa que Deus deu para esse homem. E aqui mostra o cuidado, o zelo, o quão importante é a família para o Senhor Deus. O quanto essa instituição chamada família ela tem a força no reino dos céus. O quanto que isso é importante. E hoje, nos nossos dias, infelizmente, está muito banalizado. O casamento ficou uma coisa muito banalizado, muito à toa, sem valor, sem sentido. As pessoas já casam pensando em largar, casam pensando em se não der certo, não tem aquele compromisso e aquela responsabilidade mais. Mas essa união homem e mulher, ela é muito forte e tem uma ligação muito direta com o trono de Deus. E aqui está, no caso que aconteceria um adultério, não era nem uma traição por parte de Sara, mas aconteceria dela ser dada a outro homem que não era o seu marido. Aqui a coisa moveu, esse reinado ficou sacudido, como nós podemos ver aqui no versículo 18, já no final aqui do capítulo 20, fala assim, eu vou pegar o 17 que dá mais uma instrução. 17, e orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando acontece aqui para mim é como se fosse um recado de Deus, tanto para Abraão e Sara como para aqueles reis ali, no caso o rei do Egito e agora aqui o rei de Gerar. O recado era como se fosse: esse casal é meu, vocês não mexem e não tocam. Um foi feito para o outro, então qualquer coisa que fugir desse projeto está penalizado, vai ser penalizado em minhas mãos. E aqui vê quanto Deus foi zeloso com isso e foi incisivo, porque Deus colocou isso aqui, colocou toda essa praga, vamos colocar assim, em Abimeleque e o seu reinado, porque Abimeleque depois fala com Deus, quando Deus se revela para ele ali e fala para ele lá, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Como é que você vai tomar uma mulher de outro homem? Ela já é casada, ela já está em um relacionamento com outra pessoa. Como que você vai tomar essa mulher? Como é que você vai pegar ela para si? Aí Abimeleque vem e fala, Senhor, mas matarás uma nação justa? Porque ele mesmo falou que era irmã, ela também disse que é meu irmão. Então, em sinceridade de coração e impureza das minhas mãos, eu tenho feito isso. Eu fiz no maior bom entendimento, no maior boa intenção. E hoje não, né? Hoje as pessoas fazem de má intenção.
prejudicar, para ferir o outro, para vaidades, sei lá, às vezes algum distúrbio emocional mesmo. Hoje as pessoas fazem proposital e não sabem o tamanho da maldição que estão carregando para suas vidas. A infidelidade conjugal é terrível, traz um peso espiritual, traz uma praga, traz uma maldição que nós nem calculamos, senão nós talvez trataríamos com mais seriedade. E aqui está o que Deus fez. Então, por causa disso, e ele nem fez isso intencionalmente, olha o tamanho de desgraça que ele trouxe para o reinado dele. Até que ele vai fazer essa conversa, restitui ele para Abraão, como nós vimos, e Abraão vem e ora por ele. Mas a bênção do Senhor é tamanha sobre a vida de Abraão, porque se Abraão vai embora também, tinha lascado com a vida do Abimeleque. Então, por isso que Abimeleque foi tão cuidadoso depois para tratar com Abraão. Quando ele levantou pela manhã, tanto que ele estava preocupado com essa situação, ficou sacudido mesmo. Então, ele estava com urgência, provavelmente nem dormiu depois de ter aquela conversa com o Senhor. Então, Abimeleque, pela manhã de madrugada, versículo 8 fala assim, pela manhã de madrugada, chamou todo mundo e alinhou como que a gente vai tratar esse pessoal aqui. E tratou eles da melhor forma possível. E depois encheu eles de presentes, de toda a riqueza, servos, servas, como está aqui no versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, servas e deu a Abraão, e devolveu sua mulher também. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante de tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Tipo assim, só deixa a gente em paz, pega sua mulher, vai embora daqui, que vocês já foram maldosos comigo de tratar a gente assim, e a maldição do Senhor veio sobre a minha vida. Então, mas com a oração de Abraão, tudo voltou ao normal naquele reinado. Mas aqui através de uma atitude relacionada à família, relacionado ao relacionamento conjugal. Como que isso é sagrado para Deus, como que Ele trata isso com muita seriedade. E assim nós precisamos de refletir sobre essa mensagem e trazer isso para as nossas vidas, porque o Senhor é santo e Ele quer um povo santo para ir morar no céu.